Muy buenos días Muito bom dia y buenas tardes e boa tarde para los lugares en que para ya os lugares es de tarde. em que já é de tarde. Eso para mí es un privilegio grande E isto para mim é um grande privilégio estar com vocês novamente para compartir con ustedes para compartilhar com unos vocês momentos de uns compañerismo momentos de companheirismo alrededor de la palabra ao de redor da Dios palavra de y su Deus programa e correspondiente seu programa a correspondente este tiempo a final. este tempo final. Nos dice la escritura en primera Nos diz a Escritura em 1 de Reis, capítulo 19, versos 8 versículos 8 em diante, 8 al 21 8 ao 21, de Primera de Reyes, de 1 de Reis, capítulo 19. capítulo 19. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força con aquella comida daquela comida caminhou 40 días 40 dias y 40 noches e 40 noites hasta Horeb, até el Horebe, monte de Dios. o monte de Deus. Y allí se metió en una cueva E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. y vino a él E eis que a palavra do Senhor veio a ele. el cual le dijo: Ele disse: ¿Qué haces aquí? Que fazes aqui, Elias? Respondió: E ele disse: "He sentido Tenho vivo sido celo por Jehová, Dios, muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel dejado tu pacto, deixaram teu concerto, derribado tus derribaram teus altares e mataram espada os a tus teus profetas à espada. y solo yo E he eu quedado, fiquei só, y me buscan para e quitarme". buscam a minha vida para me tirarem. Él dijo, E ele lhe disse, ou seja, Deus, él le dijo: "Sal fuera, e ele sal lhe fuera, disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Y aquí Jehová E eis pasaba, que passava o y Senhor, un grande y poderoso como também viento grande e que forte rompía los vento, montes, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. pero Jehová no estaba Porém, en o el Senhor não estava no viento, vento. y tras el viento, E depois do vento, um terremoto. pero Jehová no estaba Também en o el Senhor não estava no terremoto, y tras terremoto. el terremoto, E un depois fuego, do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. y tras el fuego, E depois do fogo, uma voz mansa y e delicada. Y cuando lo oyó E Elías, sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu con su manto o seu rosto na sua capa y salió. e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Y aquí vino a él E eis que una veio a voz ele uma voz que dizia: "¿Qué haces Que aquí, fazes Elías?" aqui, Elias? Y respondió: E ele disse: "He sentido un Eu vivo tenho celo por sido Jehová, um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel dejado tu pacto deixaram teu concerto, derribaram os teus altares y han matado a e espada a mataram tus os profetas. teus profetas à espada. Y solo yo he quedado, E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. y le dijo Jehová: E o Senhor lhe disse: Vai, y vuélvete por tu volta camino, pelo teu caminho por el camino para o deserto de Damasco. y llegarás y ungirás Vem e unge a a rey de Siria, Azael, rei da Síria, rei sobre a a Síria. Jehú, Também a Jeú, hijo de Nin- filho de Ninsi, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás de por rey, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, filho de Cefate, de Abel Meolá, ungirás profeta em que teu sea lugar. profeta en tu lugar, Ungirás profeta em teu lugar. y el que escapare de la espada E há de ser que o que escapar da espada de Azael, lo matará, matá-lo-á Jeú. y el que escapare E o de que la escapar da de Jehú, espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. y yo haré que quede Também en eu Israel fiz ficar em Israel 7.000, de rodillas todos os joelhos que se não dobraram doblaron a ante Baal, y cuyas bocas e toda boca no lo besaron. que o não beijou.
Dios bendiga Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e permita-nos entendê-la. Nosso tema é el siervo a voz apacible. mansa. Puede tomar asiento. Queiram se assentar, tenham a bondade. Aquí hay 4 etapas. Aqui existem 4 etapas muito importantes: La del viento recio, a do vento forte, segunda la del segunda a do terremoto, tercera la del fuego, terceira a do fogo e la del quarta silbo apacible, a da voz mansa, lo cual en tipo y figura as quais em tipo e figura correspondem las às etapas de la iglesia, etapas da igreja, la etapa del tiempo da de Lutero, etapa do tempo de Lutero, a ser que veio a ser la quinta etapa de la iglesia, a quinta etapa da igreja, la edad luterana. a era luterana. Luego viene la sexta etapa de la Depois iglesia, veio a sexta etapa da igreja, a era wesleyana. la etapa de Lutero, A etapa de Lutero corresponde a ese viento recio, a esse rompía vento las forte rocas, que quebrava as rochas, mas o Senhor não estava ali, el viento no vento recio. forte. Dios estaba Deus estava pasando, passando, pasó por la edad passou pela era luterana, luterana, no se quedó allí, não ficou ali tampoco e estaba também en não su estava em toda a sua plenitude manifestado, manifestado. luego pasó Depois por passou la edad pela era wesleyana, wesleyana, la edad de a ese era terremoto deste fuerte, forte terremoto estaba pasando estava passando de etapa en etapa, de edad en etapa em etapa, de era em era. Luego pasó Depois passou a la etapa para a etapa representada en el representada no fuego, la fogo, etapa, a edad etapa de la iglesia, ou sétima era da igreja. A do vento forte foi a era quinta, a era luterana. la del terremoto, A do fue terremoto foi a era wesleyana, la sexta etapa, wesleyana, a sexta era, y la edad e del fuego, a era do fue la fogo edad foi de la a era Odisea, de Laodiceia, ou seja, representada en la iglesia de Laodicea, representada na igreja de la Laodiceia, séptima edad. que foi a sétima era. Y luego E depois viene la vem etapa a etapa del silbo apacible, da voz que mansa, corresponde que corresponde a una etapa más a uma etapa mais alta, la etapa a de etapa piedra angular. de pedra angular. Es la etapa É a etapa donde Dios le habla aonde Deus fala a Elías. com Elias. Con ese silbo Com apacible esta voz mansa, viene la voz vem de a Dios, voz de Deus, porque Dios está ahí porque Deus está aí e vem falando a Elias para que assim Elias Elias haga faça o que corresponde, ungir a Azael por rei da Síria, ungir a Jeú, rei de Israel, e ungir ao seu sucessor, a Eliseu, por profeta, no lugar do profeta Elias. Depois Eliseu, quando Elias lhe disse, eu serei tirado de ti, peça o que queiras que eu faça, ou que Deus faça. Peça o que você deseja. E quando se pede a alguém para pedir o que quiser pedir, a pessoa se esquece das limitações. E Eliseu lhe diz, o que eu quero é somente uma coisa, que uma dupla porção do Espírito que está em ti venha sobre mim. A dupla porção.
tipo e figura da dupla porção prometida para o tempo final, que inclui o batismo do Espírito Santo como primeira porção e a outra porção, a transformação física em um corpo glorificado. E com isto, pois, todo o poder de Deus e a restauração para a vida eterna, para a qual se requer o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que está prometido que será aberto na terra, trazido aberto à terra, porque Cristo o tomará no céu no capítulo 5 de Apocalipse, e o abrirá, e o trará à terra, e o entregará a um homem, representado em João Apóstolo, o qual representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por todas as etapas e aos mensageiros de cada etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E porquanto é para a Igreja, sempre encabeçada no mensageiro que vem, Cristo em Espírito Santo, e lhe dá a mensagem para a Igreja, ao entregá-la ao mensageiro e o mensageiro proclamá-la na Igreja, sendo que a Igreja também é o monte de Deus, o reino espiritual de Deus. É o Monte Sião, espiritual, é a Jerusalém espiritual e celestial, e é tipificada no Monte Horebe, o Monte Sinai, assim como naquele monte Deus deu o pacto a Israel ao entregá-lo a Moisés, para que ele o falasse e o desse ao povo hebreu. Agora o novo pacto é no Monte Sião, a Jerusalém celestial, composta pelos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, que são os crentes em Cristo, que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o monte, sob o novo pacto, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde estão as pedras vivas que foram cortadas para formar a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Um monte, um reino. Recordem que os reinos também são representados em montes. Então, Deus tipifica a Cristo com a pedra de ângulo. É a tudo que Cristo é e a tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo também são. Por exemplo, Cristo disse: eu sou a luz do mundo. São João capítulo 8, versículo 12. E noutra ocasião disse: vós sois a luz do mundo. É que a tudo que Cristo é herdeiro, também são os crentes nele. Por exemplo, ele nos mostra em Apocalipse que ele é a resplandecente estrela da manhã. E os crentes são representados também nas estrelas. E é por isto que Deus também deu a Abraão que a sua semente seria como a areia do mar na praia. A areia do mar.
y que sería como las e estrellas que del seria como as estrelas do céu. cielo. Se refiere a Ou seja, que se refere individuos. a indivíduos. Também Também encontramos vemos que Cristo que está representado en el Cristo sol, está representado no al sol ser la luz del ao mundo, ser a luz do es mundo. el sol. Ele é o sol. Y al decir, E ao "Vosotros dizer, sois vós la sois a del luz mundo", do mundo, la iglesia está a representada igreja en la está luz representada na lua, que durante la noche. ilumina durante a noite. Así es que teniendo Então, este conocimiento tendo este de conhecimento tipos y figuras de tipos e que figuras representan a Cristo, que y nos representam a representan Cristo también e também nos representam a nosotros, a nós, es importante é importante saber saber que somos que somos piedras vivas, pedras que forman el templo que espiritual. formam o templo espiritual de Cristo. Vamos perguntar a São Pedro acerca a de esse respeito no capítulo 2 2 de 1 de Pedro, para vermos o que nos diz a respeito disso que lhes estou falando. Capítulo 2, versículo 4 de 1 de Pedro diz: E chegando-vos para ele, piedra viva, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, nós também como pedras vivas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e pedra e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos pedras vivas. Seres humanos representados nas pedras com as quais foi construído o templo de Salomão. E a mais importante é a pedra de ângulo, que é Cristo, em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Ele veio naquele tempo com o povo do pacto do Antigo Testamento, o povo hebreu, como a coroa. Do povo hebreu como a coroa do templo espiritual, e foi rejeitado. Agora, sob o novo pacto que é, no qual está a Igreja de Cristo,
la segunda venida a de Cristo, segunda vinda de Cristo, la segunda venida de a la segunda piedra vinda da cortada, pedra não cortada por mãos, cortada de qué monte? cortada de que monte? Do monte de Deus. Es É a ese monte a este monte que corresponde que corresponde la venida del Señor à como vinda do al Senhor monte, como o monte el pueblo o povo de Dios, la iglesia de Deus, a igreja del pacto do antiguo, pacto antigo. Naquele tempo correspondia à vinda da pedra angular, en la etapa na etapa de piedra angular. de pedra angular. Luego Depois que vino que veio el precursor de o la precursor da primeira primera venida de Cristo, el vinda cual de fue Cristo, o qual foi el João Bautista. Batista. Luego de Juan el Bautista Depois de João vendría Batista viria aquel aquele al cual no Juan qual le estaba João preparando estava lhe preparando el camino. o caminho. Y E vino en medio del pueblo veio no meio do povo, del pacto do que pacto estaba vigente que estava en vigente aquel tiempo. naquele Y era tempo, e era uno um de los miembros del dos pueblo del pacto, membros do povo do pacto, circuncidado no oitavo dia, guardador da lei y maestro, e mestre, ensinava la palabra a palavra de Dios al pueblo de Deus ao povo y sobre todo e principalmente las promesas as promessas correspondentes àquele tempo, las cuales él estaba as quais ele estava dando a conhecer e lhes mostrava quando se cumpriam nele as Escrituras. Lhes dizia: hoje se cumpriu esta Escritura diante de vós. E depois, aos seus discípulos que iam no caminho de Emaús, lhes começou a falar a respeito do que estava escrito dele, o que estava nos Salmos, o que estava na lei de Moisés, o que estava nas Escrituras dos profetas, eles mostrando que tudo isto estava se cumprindo naquele tempo. E quando se dá a conhecer o que está se cumprindo no tempo em que a pessoa vive, isto é como um fogo na alma das pessoas. E é por isto que quando chegaram na casa aonde eles se dirigiam, assim como quem vai continuar o seu caminho, e eles lhe disseram: não se vá, fique conosco. E ele fica com eles para jantar. E eles nem sabiam com quem estavam caminhando. É que ele já estava ressuscitado, e a ressurreição é em corpos glorificados para os crentes em Cristo, assim como Cristo foi ressuscitado, glorificado. E, consequentemente, os crentes em Cristo, quando forem ressuscitados em corpos glorificados, se era um velhinho ou uma velhinha, será uma jovenzinha ou um jovenzinho aparecendo aqui na terra. Esse Cristo representava de 33 a 50 anos de idade. Quando ressuscitou, já não mais. Os próprios discípulos de Jesus Cristo não o reconheceram. E diríamos que se ele estivesse igual a como o seu corpo estava, quando o viram por última vez, o teriam reconhecido. Mas, na ressurreição, se ressuscita glorificado. A ressurreição é com vida eterna.
corpo glorificado, e o corpo glorificado é eterno. E foi o cúmulo que seus discípulos não o reconheceram, tendo estado com ele durante seu ministério terrenal de 3 anos e meio, mas a causa é que ele estava glorificado. Tão simples assim. Então, quando os familiares dos crentes que morreram, ao ressuscitarem, se era um velhinho ou uma velhinha, você verá um jovenzinho ou uma jovenzinha. E se era uma criança, você verá um jovenzinho de 18 a 21 anos de idade. E quando nos dermos conta e nos olharmos no espelho, veremos um jovenzinho ou uma jovenzinha de 18 a 21 anos de idade. Quando os virmos, seremos transformados. Então, são promessas correspondentes a este tempo final. Vejam, para aquele tempo, teve uma ressurreição não somente de Cristo, senão dos santos, do Antigo Testamento. Para este tempo final, haverá uma ressurreição dos santos do Novo Testamento, ou seja, os santos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por todos os crentes em Cristo. E é a Igreja do Senhor Jesus Cristo a que tem a promessa da segunda vinda de Cristo, pela qual ele também enviou um precursor, que veio precursando, preparando o caminho ao Senhor, precursando a segunda vinda de Cristo, a sua igreja. Portanto, a vinda do Senhor para o último dia, para buscar a sua igreja, será conforme já foi anunciado, precursado pelo reverendo William Branham, que é o Elias precursor da segunda vinda de Cristo. Elias, o tisbita. Elias tisbita foi o primeiro Elias. Depois, o segundo Elias, com uma dupla porção, foi Eliseu. Tipo e figura da dupla porção que receberá o quinto Elias. Depois, o terceiro Elias foi João Batista, precursor da primeira vinda de Cristo. E depois o quarto Elias foi o reverendo William Branham, no meio do povo do novo pacto, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Na era sétima da Igreja, representada na era de Laodiceia, precursando um novo tempo que virá. Depois da sétima era, vem a etapa ou era de pedra angular, ou era messiânica para a igreja do Senhor Jesus Cristo, como foi sob o pacto antigo, com o povo do antigo pacto. Depois de João Batista veio Jesus. Uma nova etapa, ou era, começou a era messiânica daquele tempo para o povo hebreu, no qual se cumpriram as promessas da primeira vinda de Cristo, num jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. Aquele jovem tão simples era
o Messias. Recordem que o Messias, ou o Messias, o que significa é ungido. Foi ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Tão simples assim. O Cristo Messias, o ungido. E é por isso que ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. E começou a dizer para que coisas havia sido ungido. Para nós nos correspondeu um tempo paralelo com o tempo de Jesus. Recordem que de era em era, a igreja esteve viajando de Israel, Ásia Menor, lá com São Paulo. Depois Europa com 5 mensageiros. Depois América do Norte. O Espírito Santo viajou e se manifestou através do reverendo William Branham, operando o ministério de Elias por 4ª ocasião e precursando a segunda vinda de Cristo. Podemos ver os lugares pelos quais Deus foi viajando em Espírito Santo, de era em era, e no programa de Deus, subindo de uma era a outra era. E se descobrirmos a era ou etapa na qual passa depois da 7ª era, descobriremos tudo o que está relacionado com o programa divino correspondente a este tempo final. Deus vai chamar e juntar os escolhidos do último dia com a palavra da voz mansa, onde estarão os ministérios de Elias por 5ª ocasião, de Moisés por 3ª ocasião e de Jesus. Portanto, as bênçãos de Deus para este tempo, para a Igreja do Novo Pacto, são as maiores que a raça humana já teve em sua história. Porque é a etapa na qual Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo trará o título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade da vida eterna, para abrir para nós as Escrituras e o entendimento e dar-nos a fé para sermos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Estamos no continente americano e principalmente na parte da América Latina e do Caribe, que é o território mais importante no programa de Deus do Novo Pacto. Ainda que a mente humana não compreenda, com tudo isto é assim. E o veremos à medida em que o tempo vai transcorrendo e Deus opera neste tempo final. Vamos compreender, sim, quando formos transformados. Tudo iremos entender.
Así es que Então, hay grandes existem bendiciones para la iglesia grandes del Señor, bênçãos para a Igreja do Senhor, las cuales Jesus Cristo, as quais las estará hablando Ele as estará falando a su iglesia para a sua Igreja, por medio de su espíritu, através de operando seu los diferentes Espírito, ministerios operando os diferentes ministérios correspondentes a este tempo final, e depois falará al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Por lo tanto, Portanto, tenhamos tenhamos nosso ouvido espiritual atento. el que tiene oídos para oír, O que oiga. tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Así fue de edad en edad. Foi assim de era em era, Santo hablando, o Espírito Santo falando, e na era da pedra es angular que hablará todo é lo que Ele falará necesitamos tudo o conocer que precisamos conhecer para tener la fe, para ser termos a fé, para sermos transformados, elevados com Cristo para a ceia de las bodas das bodas del Cordero. do Cordeiro. Ya no estamos en Nós edad não estamos na era del viento do recio. vento forte. No estamos en Não edad. estamos na era luterana. Tampoco estamos Também en edad não estamos na era del terremoto fuerte. do forte terremoto. Aunque vendrá un terremoto Ainda que virá um terremoto grande grande en el planeta Tierra. no planeta Terra, Pero en el mas no programa divino, divino cuanto a la quanto obra de à obra de Cristo Cristo, en su iglesia, em sua igreja, no estamos en la edad não estamos na era del viento recio que do fue la vento edad forte que foi a era luterana, nem estamos na era que wesleyana fue la edad que foi a era del terremoto fuerte, do forte terremoto. Também não estamos na era del fuego, do que fogo, fue la edad que foi pentecostal. a era pentecostal. Entonces, Então, em que iglesia, etapa en que edad da estamos? igreja, em que era da igreja estamos? Na era da voz mansa. Es la edad É a era es la edad que é paralela a era paralela com a de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. y paralela al E tiempo paralela de com Noé o también, tempo de Noé também. y paralela al tiempo E de paralela Abraham y Lot. ao tempo de Abraão e Ló. Y E es la edad é a era que está representada que está representada en el cerebro, en la mente. no cérebro, na mente. Tantas cosas que hace Tantas coisas que o cérebro faz es el más que e é trabaja. quem mais trabalha. ¿Y acaso usted E por acaso você escuta barulho? es silencioso? É silencioso. Você no escucha sus pensamientos, não escuta seus pensamentos. Não escuta como trabalha. pero Mas dirige dirige la parte del cuerpo a parte do corpo que recibe orden porque recebe del ordem alma da alma desde el corazón. desde o coração. Aún tampoco E você usted também escucha não el corazón, escuta o coração, a menos que você tenha os equipamentos correspondentes, ou a menos que você encoste o ouvido, no a su corazón, não em seu no coração, alcanza porque não o alcança bem, al de alguna o de persona. alguma pessoa para escutá-lo. Nuestra etapa es Nossa etapa é a etapa da alma do coração y también tipificada e também é tipificada el cerebro, no cérebro, en la mente, na mente, que no hace ruido, que não faz barulho, pero hace muchas cosas mas faz buenas. muitas coisas boas ou más, conforme a semente que tiver. Por lo tanto, Portanto, es la edad é a era del silbo da pasivo voz mansa que solamente Elías escuchou. que somente Elias escutou. E ali a voz de Deus estava falando nesta voz mansa Al profeta Elías. ao profeta Elias.
en esa forma desta forma suave, sencilla, suave e simples, que Dios, que Deus, por medio de su Espíritu, estará hablando por meio de seu Espírito, estará nos falando neste tempo final. es la forma en que Dios É a forma em que Deus fala a mim e a quem mais? A cada um de vocês também. Com a voz mansa que Dios le habló foi que ele falou a Elías a Elias de los 7,000 dos 7.000 hebreus que não tinham dobrado os joelhos a Baal, nem o tinham beijado. É com a voz mansa que le va a hablar al que ele vai falar ao quinto Elias acerca a respeito de los 144,000 dos 144.000 hebreus. Foi con el silbo apacible, com a voz mansa, la voz del silbo apacible que le habló a voz mansa que ele también falou del rey, também do rei, que Dios le que pondría Deus colocaria a las 10 tribus, as 10 tribos do norte, a las tribus para as llamadas las tribus tribos chamadas as perdidas de tribos Israel. perdidas de Israel. Así es que tiene que ver Então, también isso também tem a ver con los com os 144,000 144.000 y también e também con el rey com o rei que Dios colocará que Deus colocará para Israel y sobre Israel para Israel e sobre Israel e para toda a humanidade milenial, no reino milenial, no reino llamado el reino de chamado Reino de Davi e Trono de Davi, no qual Cristo, el Mesías, el ungido, Cristo, o Messias ungido, el heredero. é herdeiro. Todo lo que Dios Tudo o que le Deus hablará a su iglesia falará en à este sua tiempo igreja neste tempo final será por el silbo apacible, por esta voz mansa, porque ya no porque está ele hablando já não está ni falando pasando nem passando por la etapa pela del etapa viento fuerte recio do vento forte que es que é o que corresponde ou que a la corresponde edad luterana. à era luterana. Através de Lutero falou, Dios obró Deus operou quando passou por esta era que corresponde al territorio de ao Alemania território da Alemanha. y con el E com terremoto o terremoto, representó ele representou la forma a forma ou manifestação correspondente a la etapa o edad à etapa ou era wesleyana, corresponde que corresponde a Inglaterra. à Inglaterra. Y de ahí se extendió E dali se estendeu a sua mensagem para outras nações. Assim sempre tem sido de era em era. Surge num território e daí também se estende a a outros territórios planeta Tierra. do planeta Terra. Tampoco está Também não está passando, já passou, por la etapa o edad pela etapa ou era representada en el fuego, no fogo, la edad pentecostal, a era pentecostal, que corresponde que corresponde a Norteamérica. à América do Norte. Ya pasó por ahí. Já passou por aí. Por lo tanto, Portanto, tenemos que también ver também temos que ver que también usó diferentes que ele também usou diferentes idiomas à medida em que passava de uma era a outra, de um território a outro. Se formos ao princípio, en la tierra na de Israel, terra de Israel nasceu a igreja y hablaban e falavam allá hebreo. hebreu por lá. De ahí pasó a Dali passou à Ásia Menor con San Pablo, com São Paulo, donde también San aonde Pablo hablaba São hebreo Paulo também falava hebraico y hablaba e também falava el idioma o de idioma los romanos dos romanos y e quizás hablaba otros idiomas. talvez falasse outros idiomas. Luego, Depois,
e também grego, de seguro. certamente. De ahí pasó Dali Deus Dios passou en espíritu em espírito a Europa à Europa y habló por medio de los mensajeros e falou por meio dos mensageiros, no idioma do a mensageiro, la iglesia. para a igreja. Y de ahí voló el Espíritu Santo E a dali o Norteamérica. Espírito Santo voou para a América do Norte e falou em inglês para a sua igreja Reverendo William Branham. através do reverendo William Branham. Y Reverendo William Branham E o reverendo hablando de la William tercera Branham, etapa, falando da terceira etapa, na visão da carpa, ele disse que los truenos que os hablaron trovões falaram en un idioma num idioma desconhecido, num idioma que ele não conhecia, ou seja, que os trovões, que é a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto, de Apocalipse 10, não estavam falando em inglês. Ele disse que escutou e não entendeu, porque era en un porque idioma estava num idioma conocido para él. desconhecido para ele. El idioma va a O tener que idioma ver terá a ver con el territorio com o donde território el silbo aonde posible a voz mansa estiver sendo escutada no meio da igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. La voz del silbo posible A voz mansa es la voz del Espíritu é a Santo. voz do Espírito Santo, Cristo hablándole de a Cristo falando su iglesia à sua igreja, seu povo, del nuevo pacto, do novo pacto, cobertos com o sangue do novo pacto, o sangue de Cristo nosso Salvador. Salvador. Que Dios Que Deus nos hable nos fale ampliamente con el silbo posible, amplamente com a voz mansa, nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para entender y el para corazón entender para creer. e o coração para crer. En el nombre del No Señor nome do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Dios les bendiga Que Deus os abençoe e guarde a todos. a todos.